Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana cheia de dados económicos, de resultados, de preocupações tarifárias, como tem sido o tema ultimamente, além de outros eventos geopolíticos. Logo no início da semana tivemos as eleições no Canadá, que o Partido Liberal acabou por ganhar, mantendo Mark Carney o cargo de Primeiro-Ministro do Canadá. Na Ucrânia, finalmente Zelensky concordou com os termos do acordo da exploração de minerais por parte dos Estados Unidos, esperando-se agora a ratificação desse mesmo acordo no Parlamento ucraniano. Finalmente, e mesmo no final da semana, acabou por haver alguns sinais de uma possível aproximação relativamente à guerra comercial existente neste momento entre a China e os Estados Unidos, dando aqui algum suporte aos próprios mercados financeiros no geral. Mas, de facto, o grande tema de toda a semana foram os inúmeros e importantes dados económicos que foram sendo divulgados durante a semana. Na Europa tivemos o PIB, tivemos o crescimento económico, que surpreendeu pela positiva, subindo 0,4% neste primeiro trimestre de 2025, acima dos 0,2% estimados e do trimestre anterior. A inflação também surpreendeu. Os preços vieram um pouco mais acima do que o esperado, mostrando alguma resiliência. A inflação manteve-se nos 2,2% contra expectativas de que poderia cair para 2%, com a inflação subjacente a subir de 2,4% para 2,7%, quando se esperava uma subida para 2,5%. Já nos Estados Unidos, também a inflação, pelo menos a medida preferida do Fed para a inflação, subiu um pouco mais do que seria de esperar, de 2,6% para 3,5%, quando era esperado 3,3%. O PIB surpreendeu pela negativa. A economia norte-americana mostrou neste primeiro trimestre uma contração de 0,4%, quando era esperado um pequeno crescimento de 0,3%, depois dos 2,4% do último trimestre de 2024, isto muito à custa das fortes importações norte-americanas no primeiro trimestre, antecipando as tarifas de Donald Trump. Mas os mercados estavam principalmente à espera dos non-farm payrolls, dos dados do mercado de trabalho, que também surpreenderam pela positiva. Eles caíram de alguma forma para 177 mil, dos 185 mil que foram revistos em baixo. Lembro que no mês passado tínhamos tido 228 mil novos postos de trabalho e esse número foi revisto para 185, mas ainda assim estes 177 vieram bem acima dos 130 mil esperados, com a taxa de desemprego a manter-se nos 4,2% e o crescimento salarial a abrandar um pouco, de 0,3% para 0,2%. Tivemos ainda o Banco do Japão, que sem surpresa manteve a taxa inalterada nos 0,5%, mas já com alguma surpresa mostrou-se um pouco mais dovish, um pouco mais preocupado com as tarifas do que propriamente com a inflação, mantendo as perspectivas de mais algum tempo para subir novamente as suas taxas de juros. Na frente empresarial tivemos importantes resultados empresariais, a apresentação de resultados empresariais, como por exemplo a Meta e a Microsoft, que surpreenderam pela positiva. No geral, os resultados foram todos acima do esperado. No entanto, a Meta e a Microsoft realmente vieram um pouco mais acima ainda do esperado, dando aqui um boost maior aos próprios mercados. Já por outro lado, a Amazon e a Apple desiludiram um pouco, principalmente com as projeções futuras, caindo de alguma forma e pressionando de alguma forma os próprios mercados. Isso não fez com que os mercados acionistas esta semana não recuperassem. Esta semana também terminámos o mês de abril, esse sim, um mês de alguma forma negativo, essencialmente a palavra aqui assim deste mês de abril é chamada volatilidade. Aliás, no geral o que nós podemos ver por aqui, tivemos na Ásia os índices chineses caíram e caíram bastante. No entanto,
O Nikkei, por exemplo, no mês de abril, acabou positivo mesmo, com um ganho relativamente modesto de 1,2%, mas ainda assim positivo. Os índices europeus e norte-americanos, que sofreram fortes perdas, acabaram por vir a recuperar até ao final do mês e acabaram o mês mesmo ainda assim negativo, mas bem melhor, recuperando bem das fortes perdas que acabaram por ter durante esse mesmo mês. Aliás, o SP500 vemos aqui que perdeu cerca de 0,8% no mês de abril, quando o Eurostoxx 50 perdeu aqui um pouco mais, perdeu à volta de 1,7% durante este mês de abril, mas volto a repetir, isto depois de fortes perdas durante este mês de abril. Já esta semana, em que tivemos o final de abril e o princípio de maio, tivemos uma recuperação muito suportado por de alguma forma este modo de risco novo nos mercados, devido a uma aproximação da China e dos Estados Unidos, de um recuo nas preocupações tarifárias. Portanto, isto acabou por dar aqui assim algum suporte, e esta semana viu-se perfeitamente com a China uma vez mais a ficar para trás, mas temos aqui assim no Japão o Nikkei a ganhar mais de 3%, nos Estados Unidos também em torno dos 3%, aqui o SP500, e os índices europeus com o Eurostoxx aqui a ganhar cerca de 2,5%. Por cá, por Portugal, durante o mês de abril, o PSI até ganhou bastante, 1,8%, à volta disso. Já esta semana manteve-se aqui pouco alterado nos 0,3%. Suportado por uma CEMAPA que ganhou 6,5% e pressionado por uma EDP que acabou por cair à volta de 4%. No mercado cambial, a palavra base é volatilidade, e as fortes perdas que nós vimos no dólar durante o mês de abril. O dólar no mês de abril perdeu cerca de 6%, com o índice do dólar DXY a cair dos 104 do início do mês até abaixo de 98, ele chegou a um mínimo abaixo dos 98 durante o mês de abril, terminando aqui à volta dos 99 aproximadamente. Esta semana acabámos por ver alguma recuperação do próprio dólar, que terminou a semana à volta dos 100, um pouco mais abaixo dos 100, nos 99,80. O euro-dólar durante o mês de abril também registou fortes ganhos, aliás, registou um máximo 1,1573, o que já não acontecia desde 2021. E isto quando começou o mês na volta dos 1,08. Durante esta semana acabou por consolidar aqui em torno dos 1,13, 1,14. O iene e o franco suíço foram as divisas que mais ganharam durante o mês de abril. O franco suíço ganhou cerca de 6,5% e o iene 4% relativamente ao dólar. O dólar suíço acabou por registrar um novo mínimo abaixo de 83, nos 82,60 aproximadamente, um mínimo que já não se via desde setembro de 2011. E o dólar iene voltou a negociar abaixo de 140, registrando um novo mínimo do ano à volta dos 139,90, e acabou por terminar o mês à volta dos 143, recuperando então destes mínimos que o dólar iene acabou por fazer. Nos mercados das commodities tivemos aqui assim também, devido a toda esta volatilidade, a aumentar os receios que existiram durante o mês de abril, foram muitos relativamente a tarifas e a pressões sobre o Fed, inclusive, acabaram por levar o ouro a registrar o tal máximo de 3.500 dólares por onça, recuando desses mesmos máximos, mas ainda assim a terminar o mês a ganhar cerca de 6%. Já o petróleo acabou por perder cerca de 18% durante o mês de abril, foi a maior perda mensal
desde novembro de 2021. Esta semana o petróleo continuou a cair, mais pressões pelo lado da oferta, desta vez, além das da procura, que têm levado a fortes perdas no petróleo. Desta vez as pressões da oferta contribuíram também para mais perdas do petróleo, com a Arábia Saudita a dizer que lida bem com preços de petróleo mais baixos, isto tentando penalizar aqueles países da OPEP+, que têm estado a ultrapassar sucessivamente as suas cotas de produção e, portanto, aumenta a produção, e isso está a levar digamos, a uma maior oferta e por isso mesmo a continuar a pressões no preço do petróleo, que esta semana acabou por perder mais cerca de 8%. Já o ouro, com as tensões tarifárias a diminuírem e com algum mercado financeiro de novo em modo de risco, acaba por recuar um pouco dos fortes ganhos que o ouro tem tido, e esta semana acabou por recuar aqui cerca de 1%. A semana que vai começar é uma semana que os mercados vão estar a olhar principalmente de novo para os bancos centrais, para os eventos geopolíticos, isto no meio de uma semana em que os resultados empresariais começam a abrandar, além de ser bastante ligeira em dados económicos relevantes, tanto para os Estados Unidos como para a Europa. Para já, o mercado vai começar a semana a olhar para a possível aproximação ou não da China e dos Estados Unidos relativamente à guerra comercial, que deram na semana passada alguns sinais dessa mesma aproximação. Por outro lado, na terça-feira vamos ter um encontro entre Mark Carney e Donald Trump na Casa Branca. Não nos podemos esquecer que Mark Carney tem sido bastante crítico às políticas norte-americanas, e vamos ver, o mercado vai estar atento a ver se vai haver aqui assim alguma base de entendimento, ou se por outro lado as tensões entre os dois países vão ainda continuar a aumentar um pouco mais. Mas os mercados vão estar essencialmente à espera das reuniões dos bancos centrais. O Banco de Inglaterra deverá cortar a sua taxa de juro em 25 pontos. Já os bancos nórdicos, tanto o Banco Central norueguês como o Banco Central sueco, deverão manter as respectivas taxas, pelo menos são essas as indicações que os respectivos responsáveis deram nas últimas reuniões, enquanto no Banco do Brasil o mercado está à espera de nova subida de taxas de juros, mas desta vez um pouco mais branda, recuando dos 100 pontos base que tem vindo a ser a norma por parte do Banco Central brasileiro, para apenas aumentarem 50 pontos base nesta reunião. Mas de facto o que os mercados estão bastante mesmo à espera é da decisão de taxas da Reserva Federal dos Estados Unidos. Não tanto das decisões, porque eu creio que ninguém está à espera de outra coisa que não seja a manutenção da atual taxa nos 4,25 a 4,50, mas isso não vai fazer com que Jerome Powell não esteja no centro das atenções, provavelmente com mais críticas do próprio Donald Trump, que na semana passada começou a aumentar novamente as suas críticas, dizendo que Jerome Powell terá que cortar taxas de juros e, portanto, o mercado vai estar bastante atento à comunicação de Jerome Powell no final da reunião e, obviamente, se o Banco Central fizer outra coisa que não seja a manutenção, dando algum sinal de que possa estar a ceder às pressões políticas da administração Trump. Nos resultados empresariais vamos ter o setor automóvel aqui bastante em força, com a BMW na Europa, a Ford nos Estados Unidos, vamos ter a Walt Disney, vamos ter a Rheinmetall,
que neste momento, as despesas da defesa a aumentar na Europa, poderá aqui assim dar alguns sinais também ao próprio mercado, e isso vai ter mais algum impacto no mercado, já que pela parte dos dados económicos eles são praticamente inexistentes. E para esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu, por mim, para a semana estarei aqui com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!